Namíbia. Um país fascinante, repleto de natureza selvagem, aventura e solidão. A Namíbia tem tudo: dunas de areia, canyons, montanhas, rios, história e vida selvagem. Acompanhe-nos em nossa jornada pelo país desértico do sul da África. Nossa jornada começou na capital da Namíbia, Windhoek. No entanto, não demorou muito para deixarmos a cidade em busca da natureza selvagem. Depois de um tempo dirigindo para o sul na rodovia, chegamos ao lago Oanop, onde fomos recebidos de forma bastante espinhosa. Como é típico das paisagens secas e áridas da Namíbia, muitos cactos diferentes podem ser encontrados aqui. A vista aérea da área mostra os contrastes da natureza, com o lago cercado por uma paisagem desértica. Decidimos passar a noite e apreciar a vista da água, que é um bem raro no sul da Namíbia. No dia seguinte, cruzamos o Trópico de Capricórnio pela primeira vez nessa viagem, não sem uma certa empolgação. Seguindo um pouco mais pela rodovia, logo chegamos a uma segunda fonte de água, o Lago Harap. O lago pode não ser tão pitoresco quanto o Lago Oanop, mas abriga a maior represa da Namíbia e algumas trilhas off-road divertidas em seu quintal. Hoje estamos dirigindo uma Toyota Hilux. A inclinação não é realmente difícil, apenas um pouco de estrada de cascalho, mas é definitivamente bom estar de volta a um terreno acidentado. Dirigindo para o sul, a paisagem não mudou drasticamente. O sul da Namíbia é muito seco e dominado por arbustos, com uma árvore ocasional. Embora muitas vezes víssemos apenas uma árvore solitária à distância, de repente nos deparamos com uma floresta inteira. Uma floresta de quiver trees, que também são chamadas de cocobones em Afrikaner. Quando chegamos para o pôr do sol, toda a paisagem estava pintada em uma suave luz vermelha. Com o pôr do sol, demos por encerrado o dia e nos acomodamos para passar a noite. Definitivamente há lugares piores para acampar. Decidimos acordar cedo na manhã seguinte para apreciar também o nascer do sol, o que valeu muito a pena. As árvores de aljava são plantas de aloé de formato estranho e aparência estranha, endêmicas do sul da Namíbia e do noroeste da África do Sul. Elas são chamadas de árvores de aljava porque os habitantes originais do país, os bosquimanos ou San, costumavam fazer aljavas com os galhos das árvores. Perto dali, há uma segunda floresta de árvore de aljava, que parece ser a favorita dos sociáveis pássaros tecelões. Essas pequenas aves formam grandes colônias e constroem algumas das estruturas mais impressionantes que existem. Seus enormes ninhos comunitários podem facilmente se estender por toda a copa de uma árvore. A poucos passos dali, outro espetáculo natural aguarda pacientemente os visitantes: o Playground do Giant. Estamos a caminho do Fish River Canyon, o terceiro maior canyon do mundo. E estamos dirigindo por uma paisagem muito seca e empoeirada. Estamos dirigindo em uma estrada de cascalho, que talvez seja a mais longa estrada de cascalho por um bom tempo. Aqui é extremamente seco. Quando um carro vem em nossa direção, a poeira é levantada por quilômetros. Bem, isso é um pouco exagerado. Nessa parte da Namíbia, dirigir faz parte da viagem. Não se trata apenas de chegar a um lugar, mas de aproveitar a solidão da estrada.
Em geral, tudo é seco e empoeirado. Por isso, ficamos muito surpresos ao encontrar um pequeno val. A paisagem é particularmente bonita, com montanhas que se erguem em uma paisagem plana. Nessa área selvagem, com quase nenhuma presença humana, tivemos nosso primeiro encontro com a vida selvagem. Vimos um grande rebanho de antílopes auryx à distância. Acabamos de ver 2 rebanhos de auryx. Vimos antidorcas à distância. Vimos uma enorme família de avestruzes com cerca de 20 filhotes. E também acabamos de ver nossas primeiras girafas. É incrível ver essa quantidade de vida selvagem em um só lugar. No mesmo dia, também ficamos maravilhados com o monumento mais impressionante da Namíbia. O Fish River Canyon é o maior canyon da África e um dos maiores do mundo. Embora não sejam permitidas viagens de um dia para a garganta, há uma rota de caminhada de 5 dias pela garganta. Há vários pontos de vista que oferecem uma perspectiva diferente sobre esse fenômeno natural. O cânion tem mais de 160 km de extensão e às vezes até 550 metros de profundidade. A melhor época para visitar é no final da tarde, quando o sol se põe lentamente sobre o cânion, o banhando com sua luz quente. Decidimos voltar para uma segunda visita na manhã seguinte. À medida que o sol se levantava lentamente, o cânion começou a se iluminar. Logo, estávamos em movimento novamente, indo para o sul em direção à fronteira com a África do Sul. Embora no início ainda víssemos algumas colinas rochosas, a paisagem logo se tornou muito plana e desolada. Não havia árvores, apenas alguns arbustos e uma estrada de cascalho em meio à natureza selvagem. Uma visão incomum foi esse carro velho no meio do nada. A julgar pela aparência, ele estava ali há muitos anos e tinha sido alvo de caçadores. Pouco antes de chegarmos ao Orange River, decidimos sair da estrada de cascalho desgastada e seguir por uma pequena trilha chamada Kenlab Eco Trail. Embora não houvesse placas de sinalização, tínhamos uma ideia aproximada de onde estávamos indo. Desde o início, a trilha nos permitiu dirigir facilmente em um 4x4, algo que gostamos muito depois dos quilômetros que passamos em estradas de cascalho retas. O leito velho e seco do rio atrasou nosso progresso, mas gostamos muito da paisagem. Visto de cima, nosso carro é apenas uma pequena partícula nessa vasta paisagem. Quando entramos no Ice Richtersveld Transfrontier Park, vimos alguns babuínos subindo nas pedras e correndo pela rua. Depois de dirigir centenas de quilômetros por paisagens secas e sem cor, de repente encontramos muito verde. A razão por essa estreita faixa de vegetação florescente é o rio Orange. Esse rio, que marca a fronteira entre a África do Sul e a Namíbia, flui durante todo o ano, abastecendo essa paisagem seca com a água tão necessária. Os macacos vervet também gostam de água limpa. Eles são a menor espécie de macaco da Namíbia e só são encontrados perto da água corrente.
Os macacos Vervet vivem em grupos de 10 a 70 animais e se comunicam por meio de uma série de chamados. Deixamos o rio Orange para trás e logo retornamos à paisagem seca da faixa do deserto da Namíbia. Nessa área, há uma boa chance de avistar cavalos selvagens. Esses cavalos são descendentes de animais que escaparam durante a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães lutaram contra as tropas sul-africanas. A viagem seguinte nos levou de volta às estradas asfaltadas e à cidade costeira de Lüderitz. Lüderitz é um lugar ventoso onde o contraste entre as paisagens áridas do interior da Namíbia e a vasta extensão do oceano é evidente. À beira-mar, Lüderitz oferece um dos pontos históricos mais intrigantes da Namíbia. A pequena cidade de Kommanskop foi o assentamento de várias centenas de alemães no início do século XX. Ela oferecia todas as comodidades de uma cidade europeia da época, incluindo uma fábrica de gelo e um hospital. A única diferença estava situada no ambiente hostil do deserto do Namibe. Quando a corrida do diamante terminou, mais e mais pessoas deixaram a cidade até que o deserto finalmente a recuperou. Hoje, os visitantes podem explorar edifícios históricos que estão em vários estados de degradação. O mais surpreendente é a quantidade de areia que se infiltrou nas casas. Alguns cômodos estão tão cheios de areia que é preciso rastejar para passar pela moldura da porta. Alguns dos edifícios foram construídos como casas de 2 andares com escadas de madeira frágeis, que levavam aos andares superiores. Decidimos ficar até o pôr do sol, curtindo os ruídos sinistros. À medida que as nuvens se moviam sobre os prédios, o vento aumentava lentamente, dando-nos a primeira dica da noite difícil que estava por vir. Esta será a noite mais horrível de nossas vidas, pois nunca dormimos com ventos tão fortes como agora. Estamos em Lüderitz, no acampamento perto do oceano, e o vento está louco. O carro e a barraca estão tremendo, e não tenho ideia se conseguiremos dormir 1 minuto sequer essa noite. Acabamos de acordar com o nascer do sol em Lüderitz, mas foi uma noite muito louca. O vento estava sacudindo toda a barraca e foi muito intenso. Muito intenso mesmo. Agora estamos curtindo o nascer do sol com apenas um pouco de vento, e isso até que é aceitável. Em seguida, partimos para explorar a península de Lüderitz, onde logo avistamos nossos primeiros flamingos. São flamingos grandes, que andam na lagoa filtrando pequenos invertebrados da lama. Particularmente divertidos são seus movimentos de dança quando cavam a lama em busca de alimento. Ao largo da costa, há uma ilha habitada por pinguins, apropriadamente chamada de Ilha dos Pinguins. Os cruzeiros de barco oferecem aos turistas a oportunidade de se aproximarem dos pinguins, mas com esse tipo de onda não tivemos muita dificuldade em nos decidir. Nossa viagem nos levou para o norte através do seco, mas cênico deserto do Namibe. É importante estar preparado e ter noções básicas sobre a pressão dos pneus antes de se aventurar no deserto. A paisagem é muito aberta, com trilhas onduladas de cascalho que serpenteiam pelo caminho.
A palavra Namib significa lugar vasto. Com uma precipitação anual de apenas 2 milímetros nas regiões mais secas, o Namibe é o único deserto verdadeiro no sul da África. Disse também que é o deserto mais antigo do mundo. Apesar da baixa pluviosidade, a vida selvagem ainda pode ser avistada. As vistas mais comuns são avestruzes vagando com ou sem filhotes, ou o animal heráldico da Namíbia, o antílope auryx. Esses belos antílopes estão bem adaptados ao clima seco do deserto. Eles não dependem de água potável, mas complementam a ingestão de líquidos alimentando-se de raízes e melões selvagens. O auryx vive em manadas de 10 a 40 animais e pode ser encontrado na maior parte da Namíbia. Eles são mais conhecidos por seus longos chifres com comprimento médio de 85 centímetros. O castelo de Duyusep é uma visão realmente incrível no meio do deserto. Esse castelo é um vestígio do passado colonial da Namíbia. Ele foi encomendado pelo capitão alemão Hans-Heinrich von Wolff e sua esposa americana Jetta Humphreys. Naquela época, a Namíbia ainda era chamada de Sudoeste da África Alemã. O castelo é impressionante e, ao mesmo tempo, totalmente fora de lugar. Os turistas podem visitar o interior do castelo, que ainda está em boas condições e mantém a maior parte de seu mobiliário histórico. É possível até mesmo passar a noite no local. Apesar de estar situado em um ambiente tão bonito, o castelo não trouxe muita alegria para o casal por um longo tempo. Em 1914, durante uma viagem à Europa, o casal ficou sabendo da eclosão da Primeira Guerra Mundial. O capitão von Wolff se ofereceu para servir ao seu país. Apenas 2 semanas depois de entrar no serviço ativo, ele foi morto na Batalha do Somme. Sua esposa nunca mais voltou ao castelo. Outros 100 quilômetros em estradas de cascalho nos levaram ao Cæsarian Canyon, um cânion natural escavado no solo pelo rio Tsauchap, que flui periodicamente. Não muito longe está uma das paisagens mais icônicas da Namíbia, as gigantescas dunas de areia vermelha de Sossusvlei. Essas dunas, frequentemente fotografadas com espinho de camelo seco em primeiro plano, são um símbolo da Namíbia. Os últimos 5 quilômetros da estrada para Sossusvlei só podem ser percorridos de 4x4, pois há muita areia profunda a ser transposta. O cenário é especialmente pitoresco no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol realça a cor vermelha das dunas. Esse também é o momento em que os animais como o auryx podem ser avistados. Para obter as melhores vistas, é necessário um pouco de esforço. Várias das dunas podem ser escaladas. Embora tenham apenas cerca de 300 metros de altura, a areia macia torna a tarefa bastante difícil. Acabei de subir até o topo da duna Big Mama em Sossusvlei. Foi uma subida bem decente, com muita areia macia. E aqui em cima tem muito vento e areia. Então estou sentado atrás da crista das dunas e a areia está voando por toda parte. Basicamente estou tomando banho de areia. O vento é impiedoso, movendo continuamente a areia no topo de uma das dunas mais altas do mundo. Deixamos para você julgar se essa vista vale a pena. Felizmente, o caminho para baixo é muito mais fácil do que o caminho para cima. Surreal é o único termo que se encaixa na paisagem do Death. Uma curta caminhada pelas dunas, que já é pitoresca por si só, leva os visitantes a um lugar realmente bizarro.
O Dead Flay é uma planície de argila branca que costumava abrigar várias acácias completamente secas e mortas. É evidente que, no passado, um rio fluía para o pântano, o que lhe valeu o nome Flay, que significa pântano em africano. Mas com a areia se movendo o tempo todo e as dunas mudando, o Dead Flay ficou completamente isolado da água e as árvores foram murchando aos poucos, deixando para trás uma paisagem única. O forte contraste entre as dunas de areia vermelha e a panela branca é especialmente impressionante ao anoitecer, quando o sol se põe lentamente e as sombras ganham destaque. Devido aos regulamentos do Parque Nacional, todos os visitantes devem deixar o parque até 1 hora após o pôr do sol. Nossa viagem nos levou pela parte norte do Parque Nacional Namib-Naukluft. Em vez de pegar a estrada direta para o litoral, decidimos optar pela estrada mais longa, porém panorâmica, que passa por várias passagens íngremes nas montanhas. A primeira subida foi a Spritsurte Pass, a mais íngreme de toda a Namíbia. Em apenas 4 km de distância, os viajantes sobem 1 km de altitude, proporcionando vistas maravilhosas da paisagem circundante. Explorar as Comas Highlands é uma vantagem adicional de pegar a rota sobre os desfiladeiros. A segunda passagem na rota é chamada de Gamsberg Pass, e é claro, oferece aos viajantes vistas igualmente maravilhosas. Curva após curva, ficamos maravilhados com a bela paisagem antes de chegar ao nosso acampamento de aventura. Acabamos de chegar a um dos acampamentos mais pitorescos que já ficamos. Temos uma saliência de rocha de um lado e dormimos debaixo dela como se estivéssemos em uma caverna. E do outro lado há uma grande planície africana que veremos ao nascer do sol. Então, estamos aqui na fazenda de hóspedes Roy Clip. Foram 18 quilômetros difíceis para chegar lá, muito montanhosos e remotos, e uma subida muito íngreme até o acampamento, mas incrível. De manhã fomos acordados por um pássaro muito pequeno, mas muito persistente. Ao olhar para fora da barraca, tivemos a vista que esperávamos. Com a planície se abrindo diante de nós, sentamos e tomamos nosso café da manhã. É claro que não resistimos a tomar um banho ao ar livre antes de descer a trilha íngreme até o nosso acampamento. A próxima viagem de carro de volta à estrada principal nos mostrou os belos arredores que havíamos perdido na escuridão do dia anterior. A essa altura, já tínhamos uma ideia do que o nosso carro era capaz de fazer. Então, colocamos à prova em outras encostas extremamente íngremes, apenas pelo prazer de dirigir sobre 4 rodas. A passagem de Quisepe foi a terceira passagem de montanha que cruzamos em 2 dias. Ele nos ofereceu vistas igualmente belas do rio Quisepe seco, que só pode ser atravessado por uma ponte. Depois de um breve vislumbre do Quisepe Canyon, continuamos por estradas quase sempre planas. Foi lá também que nos deparamos com nosso primeiro engarrafamento no estilo namibiano. Encontramos um belo acampamento e nos acomodamos para passar a noite com uma fogueira relaxante. Depois de deixar as panelas e frigideiras sem supervisão por 2 minutos, ouvimos um barulho
E descobrimos que um pequeno gato civeta malhado gosta de manteiga de amendoim tanto quanto nós. No dia seguinte, partimos para explorar a montanha Spitzkop, também chamada de Matterhorn da África. O pico se destaca espetacularmente da planície circundante, com seu ponto mais alto a quase 1.800 metros. O granito da montanha tem mais de 120 milhões de anos. Várias trilhas para veículos circundam a montanha e oferecem inúmeras oportunidades de observação. É claro que existe um animal que está perfeitamente adaptado para viver nesse ambiente. O Hyrax das rochas é um mamífero de tamanho médio que vive em terrenos rochosos. Embora não pareça, ele é parente próximo dos elefantes. Deixamos Spitzkop para trás e voltamos para a costa, onde o tempo ficou bastante desagradável. Vá para Namíbia, eles disseram! Vai fazer calor, eles disseram! Em nosso caminho para o norte, encontramos muitos pescadores que nos indicaram a quantidade de peixes que vivem nas águas do alto mar. O peixe também é popular entre os leões marinhos, que vivem em Cape Cross. Essa colônia de focas é uma das maiores do mundo, e às vezes é o lar de 250 mil focas. O encontro com tantas focas nos deixou com uma mistura de sentimentos, desde admiração até repulsa. É difícil descrever o cheiro liberado por tantos animais que vivem a curta distância. Eles se alimentam principalmente de peixes e podem mergulhar a uma profundidade de 200 metros. Quando as mães têm filhotes, elas geralmente passam períodos curtos no mar e períodos mais longos com os filhos. Quando saem da água, começam a chamar seus filhotes, que respondem com um grito. A mãe pode reconhecer seu filhote por seu grito e cheiro individuais. Após cerca de 4 a 6 meses, os filhotes serão desmamados e terão de começar a cuidar de si mesmos. Embora pareçam muito desajeitados em terra, as focas são nadadoras muito ágeis. Entre as milhares de focas, o observador atento também pode, às vezes, ver chacais de dorso negro patrulhando a praia. Esses chacais também são conhecidos como a polícia da saúde, pois seu principal alvo são os animais feridos e doentes, bem como os filhotes. Mesmo um bando de 2 chacais não é páreo para um leão marinho adulto saudável. A uma curta distância de carro ao norte está a entrada do Parque Nacional da Costa do Esqueleto, que recebe os visitantes com um portão intimidador. Trilhas off-road pelas dunas levam os viajantes até o oceano, onde é óbvio que o Parque Nacional tem um nome apropriado, pois muitos esqueletos podem ser encontrados ao longo da costa. As águas costeiras tinham uma má reputação entre os marinheiros por serem traiçoeiras para navegar, muitas vezes combinadas com o mau tempo. Não era um bom lugar para ficar encalhado, pois não há água potável a quilômetros de distância. Além disso, muitos ossos de baleia, que datam da época em que a caça-baleia era aceitável, podem ser encontrados nas praias. Uma pequena lagoa no parque é o lar de bandos de flamingos grandes e pequenos. Deixamos a costa da Namíbia pela última vez e seguimos para o interior. Exceto por um banco de areia ocasional, não há absolutamente nada para ver por quilômetros. Mas assim que entramos em Damaraland, a paisagem mudou. A vegetação ainda era muito esparsa, mas a cor vermelha das rochas foi uma mudança bem-vinda em relação à escuridão da costa. A descida dessa pequena passagem foi particularmente pitoresca, pois toda a paisagem parecia se abrir diante de nós. Não demorou muito para avistarmos alguns animais que queríamos ver de perto. As girafas são os animais terrestres mais altos da Terra, com até 5,8 metros de altura. Por isso, elas podem alcançar fontes de alimentos que nenhum outro animal consegue alcançar.
Elas se alimentam principalmente de folhas e galhos, que arrancam com sua língua especializada. Esse grupo de girafas estava se alimentando pacificamente na beira da estrada. O fato de as girafas terem uma longa história nessa área fica evidente nas gravuras rupestres da aldeia Sen em Tweifelfontein. Leslie Abbasidin Didake Neba Aidake Tidra Susan Tidake Duresana Uriquina Tagraku Mob Aidake Ma Sangre Hua Nairoku Wagu Chingahuna Siraka Amai. Esse foi nosso guia local de Damara, Leslie, que nos levou por Tweifelfontein, compartilhando seu conhecimento sobre as gravuras rupestres, os animais da região e também o seu próprio idioma. Quando você tenta dizer, por exemplo, significa vamos dançar. Leslie nos contou que toda a área ao redor do Tweifelfontein era usada pelos San para se comunicarem com os grupos vizinhos e como escola para seus filhos. Antes de sair para caçar pela primeira vez, os jovens têm que aprender os rastros e o comportamento dos animais. Pelo menos 2.500 esculturas rupestres foram encontradas em Tweifelfontein, sendo a mais famosa a do leão com uma mão humana em sua cauda. Em um poço de água nos arredores do Parque Nacional de Etosha, vimos zebras da montanha bebendo enquanto girafas se aproximavam lentamente, mas todas elas ficaram imediatamente assustadas. O motivo era que um grande grupo de elefantes, incluindo jovens e bezerros, estava se aproximando. Os elefantes não gostam de compartilhar sua fonte de água com outros animais, e por isso costumam ameaçá-los para se afastarem. Quando o bebedouro estava livre, eles beberam em silêncio antes de continuar seu caminho. Acabamos de entrar no Parque Nacional Etosha. Passamos pelo Galton Gate e estamos percorrendo os primeiros quilômetros, e há literalmente girafas por toda parte, para onde quer que olhemos. Daqui posso ver 4, 7 e há mais 10 do outro lado. Há literalmente girafas por toda parte. Acabamos de abrir a janela e vimos girafas. A parte oeste do Parque Nacional de Etosha é um sonho para qualquer entusiasta da vida selvagem. Visitada por muito menos turistas do que o centro do parque, muitos animais tendem a se reunir em torno dos poços de água na estação seca. Grandes manadas de zebras se reúnem para beber. Ocasionalmente, o oryx pode ser visto, bem como pares de avestruzes. Springbok, javalis, abetardas core, gnus, kudu e muito mais. Também tivemos a sorte de ver algumas leoas em nosso primeiro poço de água, que estavam principalmente procurando sombra. O parque inteiro é cercado, portanto os animais não podem sair na estação seca. Por esse motivo, foram construídos bebedouros artificiais em todo o Parque Nacional, para garantir que os animais tenham água potável suficiente. Embora esses poços de água não sejam totalmente naturais, são ótimos lugares para ver a vida selvagem se reunindo nas proximidades. A parte oeste do parque também é a única região onde as duas subespécies de zebra, a zebra da montanha e a zebra das planícies, podem ser vistas juntas. Enquanto as zebras das montanhas têm listras grossas até os cascos, as listas das zebras das planícies começam a desaparecer muito mais cedo. Eles compartilham sua preferência por chafurdar na lama e na poeira. A estrada é muito ruim.
com muita instabilidade. O carro inteiro está tremendo. Nem todas as estradas do parque estão em boas condições. Às vezes, o carro inteiro vibra muito. É por isso que você definitivamente precisa de um veículo robusto. Em todos os acampamentos há esconderijos de onde você pode observar os animais com total segurança. A luz infravermelha usada à noite não perturba os animais, mas dá aos visitantes uma boa visão no escuro. Muito engraçado foi esse jovem elefante que ainda não sabia como usar sua tromba para beber água, então decidiu brincar. Enquanto isso, seu amigo estava praticando seus movimentos em uma pedra. No início da manhã seguinte, uma hiena marrom visitou o poço. Sem dúvida, ela estava mancando, o que poderia indicar uma briga com outro predador. Enquanto bebia, continuou a ser importunada por um chacal. No final, ele a repreendeu. Etosha é o lar de uma grande variedade de antílopes, dos quais o eland é o maior, pesando até 800 quilos. Embora o eland não seja muito comum, é quase certo que os visitantes verão um guaxinim. Eles atingem uma altura máxima de 60 centímetros, portanto sabem como se esconder na grama alta. Eles se alimentam principalmente de folhas de arbustos, embora às vezes se alimentem de frutas e grama. De forma impressionante, eles são quase totalmente independentes da água, pois ingerem toda a umidade de que precisam por meio dos alimentos. Geralmente são ativos no início da manhã e no final da tarde, enquanto descansam nas sombras durante o calor do dia. Enquanto explorávamos a parte oeste do Parque Nacional, encontramos esse poço de água. O número de animais é quase indescritível. A cereja do bolo foi a chegada de 3 filhotes de elefantes machos, que causaram uma certa agitação no poço de água. Eles foram direto para a água beber, cercados por centenas de animais. Os elefantes são bastante silenciosos e se movimentam com certa calma. Em contraste, esses 3 jovens machos não paravam de se movimentar, levantando e baixando as trombas e batendo as orelhas. Depois de beber sua parte, eles saíram em uma demonstração de força, enquanto o resto da fauna continuou como antes. Uma visão realmente especial é encontrar um rinoceronte. Seu número foi drasticamente reduzido devido à caça ilegal de seus chifres, que idiotas sem instruções e supersticiosos acreditam ser afrodisíaco. Essas belas criaturas são abatidas em troca de uma substância que tem o mesmo efeito de roer unhas. Vivenciamos um momento único na vida quando encontramos 5 rinocerontes negros à noite. Os rinocerontes geralmente preferem viver sozinhos, mas tendem a se socializar no escuro. 2 mães com seus filhos e um 5º indivíduo se encontraram e compartilharam calmamente uma bebida. Nesses momentos, é fácil entender o verdadeiro valor desses animais, que é simplesmente o fato de viverem em paz em seu habitat natural. Durante o calor do dia, a maioria dos animais procura se refrescar na sombra. O sol queima incessantemente, criando uma atmosfera nebulosa. O nome Etosha significa grande lugar branco e se refere à grande salar de Etosha, que cobre cerca de 1/4 do Parque Nacional. Na maior parte do ano, ela fica completamente seco, mas a vida selvagem tende a se reunir ao longo de suas margens.
Ao longo da borda da salar, também encontramos um grande grupo de mangustos com faixas. Enquanto outros mangustos tendem a procurar comida sozinhos, os mangustos com faixas sempre ficam juntos em um grupo. Pelo menos um indivíduo do grupo está sempre à procura de predadores, alertando os outros com um grito de alerta. O mangusto se alimenta principalmente de insetos pequenos e répteis, que ele busca cavando o solo. Sem dúvida, foi uma vantagem ter nosso próprio carro em Etosha, o que nos permitiu dirigir para onde quiséssemos e visitar muitos poços de água durante o dia. Ao longo do caminho, vimos inúmeros animais e tivemos que decidir com qual deles queríamos ficar. Dirigindo por uma trilha pouco movimentada, nos deparamos com uma grande manada de elefantes se alimentando alegremente. Sua ferramenta favorita é, obviamente, a tromba, uma parte do corpo extremamente versátil e importante. A tromba do elefante não tem ossos, tem pouca gordura e muito músculo. Ela é ideal para arrancar galhos e mastigá-los. O tronco também é perfeito para coletar grandes quantidades de água para beber. Embora os elefantes de Etosha estejam entre os maiores da África, suas presas não são muito impressionantes. Isso se deve às deficiências minerais que eles enfrentam nessa paisagem. No final, isso provavelmente os ajuda a permanecer vivos, pois seu marfim, felizmente, não tem valor para os humanos. Além de beber, os elefantes também usam suas trombas para se molhar com água, lama ou poeira. Eles fazem isso para se proteger da luz solar, pois sua pele, embora espessa, é bastante sensível. Assim, eles tentam cobrir todo o corpo com uma crosta de poeira ou lama. Esses elefantes usam a água para molhar seus corpos para que a poeira grude neles. Os mais jovens ainda não são tão talentosos com seus troncos, por isso costumam rolar na poeira, o que é adorável de se ver. Igualmente adoráveis são os filhotes de leão que vagam pela savana com suas mães. Ao ver esses 3 filhotes à distância, achamos que ele realmente tinha tido sorte. Mais tarde, percebemos que esses leões jovens estavam completamente sozinhos, sem nenhum leão adulto por perto. E isso, combinado com o estado desgrenhado de seus pelos, nos faz pensar que a mãe deles deve ter morrido de alguma forma. É claro que isso é uma má notícia para esses filhotes, pois eles não conseguirão cuidar de si mesmos. Por mais desolador que seja, isso faz parte do ciclo natural. Depois de beberem na lagoa, eles caminharam em direção ao pôr do sol. Nesse momento, estamos dirigindo pela Dik-Dik Drive, no Parque Nacional de Etosha. Os Dik-Dik são pequenos antílopes e estamos realizando um concurso de observação de Dik-Dik. Estamos dirigindo 8 km para tentar avistar o maior número possível de Dik-Diks. No momento, a Ana está liderando por 3-2, mas veremos quem vencerá no final. As madocas são um dos menores antílopes, com uma altura de ombro de 40 centímetros. Eles são ativos durante o dia, mas tendem a descansar em uma vegetação densa quando está quente lá fora. Devido ao pequeno tamanho de seu corpo e às áreas em que vivem, podem ser bastante difíceis de detectar. Quando ativas, as madocas se alimentam de folhas e frutos. Assim como os steambugs, os diks são completamente independentes da água. E temos um vencedor. Claro, com 9-5. A Ana venceu o desafio da madoca. Depois de 4 dias com muitos encontros com animais, deixamos o Parque Nacional Etosha em busca de novas aventuras. Nossa jornada nos levou ao lago Otikoto, um dos 2 únicos lagos naturais da Namíbia.
O lago também tem uma história interessante, pois as tropas alemãs afundaram material de guerra nele em 1915, para que não pudesse ser usado pelos britânicos. Ao redor do lago, o clima parece perfeito para uma grande variedade de suculentas de tamanhos muito diferentes. Todas as suculentas são minúsculas em comparação com esse baobá, é claro. Continuamos nossa jornada para o norte, primeiro em cascalho e depois em asfalto, em direção à faixa de Caprivi. No momento, estamos dirigindo pelo nordeste da Namíbia. Estamos em direção à faixa de Caprivi e podemos ver claramente as diferenças entre o norte e o sul da Namíbia, porque no sul da Namíbia havia principalmente paisagens, mas quase nenhum vilarejo. Mas aqui no nordeste da Namíbia há muitos vilarejos bem próximos à estrada. Em comparação com o resto da Namíbia, a faixa de Caprivi é bastante verde e úmida, o que se deve principalmente à presença de vários rios. O mais famoso é o Okavango, que atravessa a faixa de Caprivi, da Angola a Botsuana. Ao longo de suas margens está a bela área Mohango-Kore, no Parque Nacional Boabata. Embora muitos dos animais já fossem familiares para nós, também vimos alguns que nunca havíamos visto antes. Os antílopes Roan estão entre os maiores antílopes, atingindo quase 2,5 metros de comprimento. Eles são parentes próximos dos antílopes de Zibelina, com os quais compartilham seu habitat. Também vimos alguns tecebi e nossos primeiros hipopótamos, tanto em terra quanto na água. O melhor de tudo foi conhecer uma família de avestruzes. Os avestruzes são as maiores aves vivas. Elas podem atingir uma altura total de quase 3 metros. Os filhotes deixam o ninho depois de 3 dias e seguem seus pais por toda parte. Os avestruzes se alimentam principalmente de grama, sementes, folhas e insetos. Eles também não dependem de água. Isso permite que vivam em uma variedade de habitats, inclusive em desertos. Se tiverem a chance, os avestruzes vão tomar um drink, o que geralmente parece bem engraçado. Bom dia. São cerca de 7 horas da manhã. Acabamos de acordar nas margens do rio Okavango, que fica bem aqui. O sol está nascendo lentamente e está muito frio, mas é muito impressionante e bonito. O silêncio é absoluto, exceto pelo canto de vários pássaros e o grunhido ocasional de um hipopótamo. Mas fora isso, é um lugar absolutamente magnífico. O nascer do sol foi bastante memorável, com muita neblina subindo lentamente do rio. Não fomos incomodados de forma alguma e apreciamos muito esse espetáculo mágico da natureza. Em seguida, nos despedimos do Okavango por enquanto e seguimos a estrada pela faixa de Caprivi até o rio Kwando. Estamos total e completamente presos em uma pista de 4x4, algo que raramente acontece conosco. Mas hoje o carro não sai do lugar por quase 1 hora. Já tentamos quase tudo, mas simplesmente não há saída. O motivo é muito pouco incomum e não é normal ficar preso em uma trilha de 4x4. Mas há uma manada de 200 elefantes bloqueando a estrada. Então, simplesmente não temos como nos ajudar, a não ser esperar. Observamos incrédulos enquanto mais e mais elefantes apareciam dos arbustos para se banhar no rio. O problema não era tanto o fato de os elefantes irem ao rio para beber, mas o fato de estarem espalhados por várias centenas de metros, indo e vindo longe do rio, mas retornando após alguns minutos. Percebemos que esses elefantes poderiam facilmente ficar ali por muitas horas,
Mas como tínhamos um longo caminho a percorrer, arriscamos dirigir por uma trilha pouco movimentada em meio à vegetação rasteira. O desvio era de cerca de 20 km, o que nos levou pelo menos 1 hora. Mais uma vez, Hannah tem a incômoda tarefa de remover galhos da estrada. Aparentemente, na noite passada, um grande grupo de elefantes também andou por aqui, porque há muito cocô de elefante aqui e há muitos galhos diretamente no caminho, que estão definitivamente mastigados. Portanto, é evidente que talvez o grande grupo que vimos antes também estivesse nessa trilha e estivesse andando bem devagar. Como esse também é o habitat de leões, leopardos e outros predadores, sempre tentei manter o carro o mais próximo possível da Ana. De volta à trilha principal, felizmente não encontramos mais elefantes, mas um bando de babuínos. Eles estavam ocupados cuidando um do outro, subindo em árvores, comendo folhas e, em geral, sendo fotogênicos. Nas árvores acima também vimos alguns morcegos frugívoros bem grandes. Para encerrar nossa estada na Namíbia, decidimos fazer um pequeno cruzeiro de barco para ver o rio Cuando de outra perspectiva. Não demorou muito até que começássemos a avistar pássaros. Ficamos muito felizes quando avistamos nosso primeiro antílope Letchway e uma pequena manada de búfalos africanos. Exploramos o sistema do rio Cuando por cerca de 2 horas antes de o sol começar a se pôr lentamente. E assim terminou nossa jornada pela Namíbia, mas nossa viagem estava longe de terminar. Nas 3 semanas seguintes, nos aventuramos na natureza selvagem de Botsuana.